Então nós vamos continuar a ler o capítulo 8, o capítulo 11, versículo 31, que diz assim: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Esse contexto aqui está falando da guerra entre os reis do norte e os reis do sul, que seriam aqui no caso os reis da Síria, né? E os reis do Egito. Os da Síria seriam os seleucidas e os do sul seriam os ptolomeus, ok? Duas dinastias que guerrearam durante muito tempo. E esse versículo está falando sobre o rei do norte, que nesse caso aqui já é Antíoco Epifânio. Beleza? Então olha só o termo, mais uma vez usado aqui, ó, abominação desoladora. Lembra-se disso. Então nós vamos dar um outro pulo. No capítulo 12 de Daniel, no versículo 11. Esse capítulo aqui, ele é mais importante porque ele está realmente falando do fim dos tempos. Do fim dos tempos, ele está falando da grande tribulação. Quando você olha todo esse capítulo, ele fala das ressurreições, das duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a morte eterna, fala lá, né? E ele vai falar também do período final da grande tribulação, os 3 anos e meio, aonde ele fala aí, ele cita até aquela referência que você vai ver também em Apocalipse, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E no versículo 11 do capítulo 12 de Daniel, ele diz assim, ó, se referindo ao período da grande tribulação também, fala assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Mais uma vez, essa expressão, a abominação desoladora. Então nós vamos voltar para Mateus e ver lá, ó, o que é que Jesus ele fala no capítulo 24, do versículo 15. No versículo 15 diz assim: quando pois virdes que a abominação da desolação, que é a mesma coisa, né, de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só, preste atenção à profecia. É como se Cristo estivesse assim dizendo, ó, vocês pensam que essa profecia ela se cumpriu com o Antíoco Epifânio, só que não, essa profecia ela é para o futuro. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui então com essa junção de textos aqui? Antíoco Epifânio, o rei sírio, um rei do Oriente Médio, ele é um protótipo do futuro anticristo. Eu creio nisso piamente e que eu não acredito que o anticristo virá das Américas, até mesmo da Europa. Eu acho bem difícil o anticristo vir dessas regiões, a não ser que ele tenha uma linhagem realmente, vamos assim dizer, do Oriente Médio, mas o seu reino, o reino dele estará no Oriente Médio, porque todos os protótipos bíblicos do anticristo que nós vemos e que oprimiram o povo de Deus na Bíblia, eles vieram exatamente da região do Oriente Médio. Não há por que então nós acreditarmos que ele virá agora da América, ele virá de Roma. E eu assim respeito todas as visões que falam sobre isso. Eu, assim, durante muitos anos eu também acreditei nisso, e eu sei o que eles pensam, o que eles ensinam sobre essas questões aí, que no caso a besta virá de Roma ou virá da ONU. Eu entendo todas essas visões, mas biblicamente, olhando essas referências que nós lemos aqui, existe mais base bíblica para que o anticristo venha do Oriente Médio mesmo. Do Oriente Médio mesmo.
Porque as regiões citadas aqui, por exemplo, esse protótipo Antíoco Epifânio, ele é o protótipo bíblico mais parecido com o anticristo. Todas as suas ações aqui, o próprio anticristo ele irá fazer. Ele irá profanar o templo. Ele irá destituir o culto judaico. Isso Paulo ele diz. Ele entrará no templo, ou seja, na casa de Deus, querendo ser Deus, o anticristo. E isso Antíoco Epifânio não fez. Ele profanou o templo, ele matou, ele sacrificou porcas no altar de sacrifício dos judeus. E o porco, vocês sabem, ele é um animal imundo para o judeu. Por isso que ele sacrificou uma porca. Eu não sei se a besta irá fazer também assim, mas o texto diz que ele irá, trazer a abominação desoladora, que é uma profanação. Olha, o simples fato dele entrar dentro do templo de Deus, dizendo que é Deus, já é uma profanação. Já se torna uma profanação, entendeu? Mas creio eu que ele irá, não sei se ele vai trazer um símbolo ou um sacrifício mesmo ali diferente e antibíblico para que o templo seja profanado. Então o que eu quero aqui dizer é o seguinte: existe mais base bíblica para que o anticristo venha do Oriente Médio do que da Europa. Assim eu creio, sinceramente assim eu creio. A não ser que ele venha da Europa, mas que tenha uma dupla nacionalidade. Isso pode acontecer também. Pode acontecer também. Por isso que muitos creem que ele possivelmente virá da Turquia. Parece ser assim um lugar estrategicamente bem, vamos dizer assim, bíblico, Porque quando o texto de Ezequiel capítulo 38 e 39 fala de Gog, e Gog vem do norte e a Turquia fica exatamente ao norte de Israel. Então parece fazer mais sentido, e lembramos que a Turquia ela está dentro de 2 continentes, você sabe, que é o europeu e do oriental, uma parte. Então vamos lá. Então, espero que vocês tenham se entendido o que eu quis dizer aqui. O que eu quis dizer é o seguinte, que no meu modo de ver, no meu modo de pensar sobre escatologia, biblicamente, eu não acredito, assim como muitos também, claro que a minha... eu não posso dizer nada de mim mesmo, tá bom? Mas o que eu tenho lido, o que eu tenho visto ultimamente de homens, de pessoas sérias, é que dificilmente esse anticristo virá de uma América ou até mesmo de uma Europa, de uma ONU, etc. Existe mais base bíblica para que ele venha do próprio Oriente Médio, seja ele judeu ou seja ele árabe, como existe uma corrente aí que diz. E nesse contexto de Antíoco Epifânio, dá uma base bíblica muito forte para que o anticristo seja árabe. Agora isso já é um outro vídeo, é uma outra história que eu vou contar, faço um outro vídeo depois, onde eu vou explicar mais sobre isso. Mas é exatamente isso. Muitas pessoas creem porque tem também como base, existem outros textos que dão base para essa interpretação de um anticristo vindo do Oriente Médio, mas não sendo judeu, mas sendo árabe. Mas vamos ficar por aqui, esse vídeo já está bem longo, esses 2 vídeos que eu fiz, a parte 1 e essa parte 2. Espero que você leia esses textos de novo. Peço que você dê um like nesse vídeo aí também e compartilhe para que muitas pessoas venham ser abençoadas e venham se interessar pelo assunto. Ou que você concorde ou não, isso é um despertamento. Que isso venha a ser um despertamento para nós estudarmos ainda mais a palavra de Deus, a Bíblia. Veja que eu li apenas a Bíblia aqui, não fui nenhum outro. E olha que eu tenho muito material aqui de história, seja muitos materiais de alguns teólogos que trabalham sobre o assunto, tenho livros, inclusive. Não dei nenhuma referência deles, apenas na Bíblia. Ok? Então que Deus venha abençoar a sua vida
e que você venha se dedicar mais na leitura da palavra de Deus. Amém? Então, escreva alguma coisa aí nesse vídeo, comente, dê sua opinião sobre o tema e que Deus ele venha verdadeiramente te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.